Eu estou aprendendo demais aqui nesse podcast e eu tentei me preparar um pouquinho antes, que é um assunto que eu não domino muito, e eu comecei a tentar ler um pouquinho sobre diversidade racial na ortopedia. E tem, acho que quase nada publicado nisso no Brasil, mas tem muita coisa nos Estados Unidos, então tem muita publicação disso, e eu fui dar uma olhada. E aí eu vi alguns dados interessantes, por que é importante a diversidade na ortopedia. Então, eu sei que vocês não são ortopedistas, mas já vi que a Larissa tem um potencial ortopédico, que já falou que já faz parte de um grupo de cirurgia. Fica aí o convite e o desafio de que os pacientes que lá, acho que o termo muito em inglês usado, African Americans, né, que seriam negros ou pretos, eles têm maior mortalidade pós-operatória, eles têm menor taxa de indicação cirúrgica de ambulatórios. Então, o que eles quiseram dizer? Eles falaram que o mesmo tipo de paciente da mesma classe social, o African American, ele era menos operado, tinha menos atenção, e uma das medidas que aquele serviço de ortopedia utilizou foi formar mais médicos ortopedistas negros. Então, eu sei que vocês defendem a bandeira. Eu não sei o quanto que essa bandeira é defendida por vocês, se vocês chegam a pensar nisso, do tipo, o quanto que isso pode melhorar o próprio atendimento, e se vocês já passaram em alguma situação semelhante, se puderem falar. Nossa, eu acho que essa pergunta também é uma pergunta muito, muito boa, assim, porque, de fato, as publicações que existem no Brasil, elas são bem incipientes quando a gente fala de saúde da população negra, né? Então, aqui eu vou usar esse termo porque é o termo que é mais utilizado, né, do Brasil, assim. Mas pensando nessas questões de como as pessoas negras são tratadas no serviço e de como essa identificação é importante, é absurdo, assim. A gente tem dados de que melhora até a mortalidade infantil. Os índices de mortalidade infantil diminuem quando os bebês que nascem negros são tratados por profissionais negros, né? Então, eu acho que esse assunto tem que ser, assim, muito difundido e tem que ter muito mais publicações nesse sentido. Então, eu acho que, de fato, quando existe essa identificação, melhora muito o prognóstico, né, desses pacientes. E pensando, né, na realidade atual, eu vejo, né, nessas cirurgias que eu disse, né, que a maior parte dos pacientes, eles são brancos. E não porque não porque não existe pessoas negras com câncer coloretal, que é basicamente que a equipe atende. Mas é Ah, porque, de fato... Oi? podia ser ortopedia. Legal. Então, quem sabe, né? A gente nunca diz nunca. Mas é porque, de fato, essas pessoas, né, não chegam num serviço de ponta, num serviço de qualidade, assim, é difícil mesmo. Então, a importância da formação de médicos negros, de todos os profissionais de saúde negros, é imprescindível para uma melhor adesão e até uma melhor identificação dessa relação médico-paciente no final, né, do tratamento, enfim. Só para trazer mais um pouquinho de informação, né, para essa fala da Lari, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas hoje é dia 13 de maio, hoje é comemorada, né, a abolição da escravidão no Brasil, e acho importante a gente falar sobre isso, porque essa pergunta vai muito de encontro a isso, né? Você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas eu vou explicar, vou chegar lá. Então, é assim, você tem o processo de libertação dos escravos e você não tem uma política reparatória para essas pessoas. Então, elas simplesmente são deixadas à margem e elas que precisam correr atrás para poder sobreviver naquela sociedade da época. E a partir de então, as pessoas negras se tornam um problema para a sociedade naquela época, né? Então, você vê uma tendência à animalização das pessoas negras e a uma exclusão social dessas pessoas. E isso vai se refletir lá na frente no sistema de saúde. Então, as pessoas que... Você tem ali toda uma estrutura que tratam essas pessoas como animais mesmo, elas são vistas ou tratadas como animais. Então, você chega no sistema de saúde lá na frente e essas pessoas elas vão receber menos atenção, elas vão receber menos empatia pelas pessoas que são diferentes dela. Então, daí vem a importância de você ter pessoas negras no serviço de saúde, porque ela olha, ela vê um ser humano ali, ela não vê alguma coisa, tem alguma coisa estranha nessa pessoa, não sei porque eu não consigo vê-la da mesma forma que eu vejo as outras pessoas. Tudo isso está no racismo estrutural, uma coisa histórica, sabe? Então, daí a importância da gente ter essa diversidade no sistema de saúde. Muito legal que você comentou, só complementando, Stephanie e Larissa,
que o paper que eu li, que inclusive vai estar na página do Instagram do Muito Além do Gesso, de que o residente de ortopedia nos Estados Unidos, assim como no Brasil, ele tem muito poder de escolha das coisas, né? O residente, ele é empoderado, né? O residente, o assistente. Então, a gente sabe que as filas das cirurgias de prótese de quadril, né, Leandro? A Sempre gente eu. é verdade, né? Tem muita fila, né? A gente sabe que deveria ser uma fila, né? Mas a gente sabe que, felizmente ou infelizmente, as coisas às vezes são mais pessoais, às vezes as coisas são isso. Então, uma coisa que eu nunca tinha me tocado, né? Talvez realmente esse racismo estrutural tenha uma influência maior do que a gente imaginava, né? Do que eu imaginava, que talvez isso já está sendo publicado lá fora, uma coisa que eu nem tinha me tocado, né? Então, não sei se vocês concordam com essa afirmação. Claro, e assim, né, a diversidade. E aí a gente entra nesse ponto, né, da importância da diversidade. A gente nunca vai discutir, a gente nunca vai saber de temas que não são sensíveis a nós, né? Existem coisas que, de fato, quando não faz parte da nossa realidade, fica difícil da gente, por nós mesmos, irmos atrás dessas informações. Então, é por isso que em todos os lugares, seja na ortopedia, seja na coloproctologia, seja na atenção primária, a gente precisa de pessoas de todos os jeitos. A gente precisa de pessoas negras, de pessoas brancas, de asiáticos, de homossexuais, de tudo, de todo mundo, porque isso traz discussão, e discussão traz conhecimento, né? Acho que é isso.